Olá, mãe, tudo bem? Como é que a senhora tá? Oi, meu filho, eu vou muito bem, e você? Estou bem também. A gente tá aqui para conversar um pouco, né, sobre a terapia. O que que a pessoa tem que sentir para poder procurar um atendimento terapêutico? Na verdade, ela tem que observar o quanto ela está se sentindo desconfortável. E muitas vezes esse desconforto, ele vem a partir de uma situação que a pessoa está vivendo naquele momento. Por exemplo, às vezes ela não está conseguindo se concentrar no trabalho, está muito dispersa, pensamentos muito acelerados, não está conseguindo focar. Esse é um exemplo de desconforto. Muitas vezes a pessoa está passando pelo término de um relacionamento, e aí aquela tristeza começa a invadir o peito, aí a pessoa começa a querer desistir de viver, a pessoa começa a deixar de apreciar a vida aqui fora, porque o foco dela está naquilo que não deu certo, está naquele relacionamento fracassado. Aí ela começa a se sentir desconfortável, muitas vezes achando que o problema é com ela, está nela. Enfim, são várias situações, né? É, a questão profissional, muitas vezes, a pessoa está em uma profissão, exercendo, né, uma profissão, mas ela não se vê ali. E aí começa a enfrentar essa frustração profissional. Então, assim, são muitas questões que podem despertar um desconforto na pessoa. Agora, o ponto-chave e mais, tem pessoas que nem precisam muitas vezes de uma situação específica. Às vezes a vida dela como um todo já é um desconforto. Ela não se vê pertencente em lugar nenhum. Inclusive, eu já atendi muitas pessoas assim, que chegam aqui no consultório e é um hábito, né, da gente, no primeiro atendimento, perguntar para a pessoa o que ela está sentindo, o que realmente a trouxe aqui. Por que, que ela tomou a decisão de fazer a terapia, de buscar ajuda profissional? E muitas relatam justamente isso. Não me vejo pertencendo a nenhum lugar. Não estou bem na minha profissão, não estou bem no meu convívio familiar, não estou bem no meu relacionamento, não me vejo pertencente a nenhum meio social. Então a pessoa se vê apagada, a pessoa se vê sem motivação alguma, sabe? Isso é um desconforto muito grande, precisa ser considerado. E aí nós precisamos entrar também em um ponto bem importante no que se diz respeito a acompanhamento terapêutico. O desconforto ele pode ser apresentado em qualquer situação, em qualquer fase da vida. A questão é, se você observa o desconforto, se você consegue perceber que o seu estado atual não está bom, não está legal, está difícil de passar por ele, por que, que você vai ignorar? Por que, que você vai fazer de conta que não está acontecendo nada? E Tem como esse ignorar o desconforto? tem como ignorar o desconforto, tem como fazer de conta que não está doendo. Isso se chama autossabotagem. Entende? É o mesmo que a pessoa está vivendo um relacionamento, passando por diversos constrangimentos, por diversos abusos, mas por alguma falta que ela sente, por alguma falta de amor próprio, conhecimento, por falta de se conhecer verdadeiramente, ela vai se sujeitando a viver ali, fazendo de conta que está tudo bem. Não, o que ele falou não doeu. Não, o que eu estou passando agora faz parte. Não, eu nasci para viver desse jeito. Sofrer faz parte do meu dia a dia. Então, eu atendo muitas pessoas assim, que chegaram nesse ponto de achar que o sofrimento
é para ela, e que ela nasceu para sofrer, e que aquilo é a parte que cabe a ela, então tá tudo bem, ela vai viver assim até morrer. Então, assim, Nossa. são muitos níveis, sabe? Não precisa chegar a tanto, né, para Não buscar precisa, mudança. não precisa. E o que que, inclusive, é o que eu estava falando anteriormente. Muitas pessoas, quando chegam aqui na terapia, a primeira pergunta que eu geralmente faço é: qual é a sua principal queixa? Porque com certeza não é só uma. Quando a gente começa a trabalhar, nosso inconsciente ele vai trazendo tudo para fora. Mas eu pergunto, qual é a sua principal queixa? E aí muitas me relatam: não me vejo pertencente a lugar nenhum. Ah, eu sinto uma tristeza profunda. Ah, eu não vejo beleza na vida. Não estou com vontade de fazer nada. Você imagina só, olha a nossa vida, apesar de ser curta, e eu considero a vida como sendo algo muito curto, imagina só a beleza que a vida tem, as possibilidades que a vida nos oferece. Olha o tamanho olha a quantidade de possibilidades, olha quantas coisas nós podemos viver, aprender, evoluir. E aí nós podemos refletir também sobre os casos mais extremos, né? Recentemente, uma pessoa conhecida, ela deu cabo à própria vida, porque não se sentia pertencente, um rapaz jovem, 23 anos, não se sentia pertencente a lugar nenhum, estava ali tentando enfrentar sozinho muitos conflitos internos, muitas situações difíceis, não conseguiu buscar a ajuda adequada. E aí, qual foi a alternativa mais viável? Colocar um fim naquele sofrimento, né? E que fim foi esse? Tirando a própria vida. E isso nós vivemos, nós temos consciência dessa realidade. Então, engana-se quem pensa que acompanhamento terapêutico é só para quem está às portas do hospício, é só para quem está ali na fila do psiquiatra, tomando remédio, sabe, em casos extremos. Não é assim, de depressão, de ansiedade. Não, qualquer pessoa que consegue perceber certos desconfortos, algum desconforto, ela pode e deve procurar ajuda profissional. Ela não precisa passar por esse conflito sozinha, por esse período. Muitas vezes as emoções estão confusas, os pensamentos confusos, e quando ela tem ajuda profissional adequada, ela pode passar por esse período de forma mais tranquila, assistida, tendo uma melhor qualidade de vida, independente da idade. Nós atendemos aqui, eu particularmente, eu começo a atender aqui a partir dos 12 anos, mas eu também atendo, né, idosos, 60, 70 anos. Então, qual é o ponto principal? Querer viver com uma melhor qualidade de vida. Tem pessoas que são muito bem resolvidas, conseguem administrar muito bem os seus conflitos, suas situações dolorosas, mas tem pessoas que não conseguem. E ficar tentando administrar a dor sozinho, sem ajuda adequada, pode desenvolver aí algo muito pior, pode conduzir essa pessoa a uma situação muito pior, porque hoje é só uma tristeza, hoje é só um desânimo, hoje é só uma falta de coragem. Mas e depois? Porque nós entendemos que tudo que a gente alimenta cresce. Tudo que alimentamos cresce. Então, se hoje você alimenta esse desânimo, essa falta de coragem, não quero trabalhar hoje, hoje eu não vou estudar, daqui a pouco, hoje eu não vou sair do quarto, hoje eu não vou nem tomar banho. Mas fulano quer que eu vá
com ele, fulano me convidou para participar de uma confraternização, mas eu não vou, não estou afim de ver gente, não estou afim de conversar com ninguém. Então, a pessoa ela vai se enclausurando cada dia mais naquele sofrimento. E aí, daqui a pouco, até por uma questão de tentar se justificar, ela até muitas vezes coloca a culpa nos outros. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me nota, ninguém se importa comigo. Mas e o que a pessoa mesmo tem feito para mudar isso? Será que ela realmente está precisando da validação de outras pessoas? Será que para ser feliz, será que para se sentir bem, mais motivada, mais viva, ela precisa mesmo da interferência de outras pessoas? De quem é a responsabilidade de manter a casa arrumada? A sua casa. De quem é a responsabilidade de manter aí o seu ambiente, o ambiente que você vive, organizado? É minha ou é sua? Quem é que está aí todos os dias com você? Não é você mesmo? Quem é que te assiste em tudo que você está fazendo? Não é você mesmo? Então, nós precisamos olhar para a nossa mente como uma casa, a casa que nós habitamos, a casa que nós vivemos. Então, se existe algum cômodo nessa casa que está bagunçado, que está insalubre muitas vezes, que está realmente empoeirado, mofado, vamos prestar atenção. Na verdade, nem precisa chegar nesse ponto de ver tudo cor de cinza, de ver tudo nublado. Sim, dias difíceis, todos passamos. Situações adversas, todos nós enfrentamos. A vida é isso. Dias de sol, mas também dias nublados. Agora, como é que está a nossa condição mental de passar tanto pelo dia ensolarado quanto pelo dia nublado? Ou será que a nossa vida precisa estar sempre ensolarada? E quando a dificuldade bate na nossa porta? E aí? E quando nós estamos enfrentando aquele ciclo mais delicado, aonde vai exigir um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência, um pouco mais de maturidade, será que nós estamos realmente preparados para enfrentar esse momento da nossa vida? Muitas pessoas não estão. Por quê? Porque existe um pano de fundo aí. Por quê? Porque nós nos comportamos segundo a interpretação que o nosso inconsciente vai fazendo das nossas vivências. E quem somos nós hoje, Felipe? Hoje, nós somos o resultado de tudo que nós vivemos. Todas as experiências que passamos, elas nos construíram. Todas as emoções que nós sentimos, elas também nos construíram. E é isso que a gente faz aqui, a gente visita o nosso passado de forma muito tranquila, sabe? Trazendo para fora realmente esse sofrimento, essas crenças de limitação, impulsionando mesmo o nosso inconsciente a nos levar à superação, a essa reestruturação tão necessária. Não precisamos viver preso ao passado. Nós precisamos encará-lo com sabedoria, encará-lo de forma madura, e a partir dessa superação, desse entendimento, olhar para o nosso presente e também para o nosso futuro de forma mais clara, de forma mais plena mesmo, sabe? Sem essa questão de eu não vou conseguir, eu não posso chegar lá, o problema está em mim, não. Tudo isso precisa ser arrumado. E aí, quando não acontece essa arrumação, o nosso inconsciente ele nos leva ao looping, que é repetir padrões, repetir ciclos, repetir situações que estão ali, presas àquele primeiro sofrimento, presas ali a todas aquelas crenças de limitação. Então, nós vamos repetindo ciclos, porque nós precisamos resolver esse ponto da nossa vida.
Então, se você não resolve, você começa a repetir os mesmos padrões. Se você não entende o seu valor, você vai continuar precisando da validação das pessoas. E você vai sendo condicionado a viver sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. Então, o desconforto, ele vem, não tem como ignorar, sabe? Principalmente esse último ponto que eu te falei. Quantas pessoas não se pegam revivendo ciclos? Meu Deus, mas parece que eu nunca saio do lugar, é sempre com o mesmo tipo de gente que eu me relaciono, é sempre com o mesmo tipo de sofrimento que eu me deparo. Parece que eu trabalho e eu não vejo o resultado do meu esforço. Parece que a minha vida não sai do lugar. Por que será? E aí, quando a gente tira isso do nosso caminho, fica tudo tão claro, fica tudo tão pleno. A vontade que muitas vezes a gente tem não é nem de caminhar para a vida, mas é de sair correndo, sabe? Quanto tempo a gente não perdeu, quantas coisas a gente deixou passar, quantas paisagens a gente deixou de apreciar, porque estávamos ali envolvidos na nossa dor, na nossa tristeza. Tudo muito sem vida, tudo muito morno, tudo muito raso. E aí, quando a gente realmente deixa vir, deixa sair a pessoa que realmente somos, sem dor, sem tristeza, sem mágoa, sem ressentimento, olha, a vida fica linda. Por mais difícil que ela possa ser, dá vontade de querer vivê-la. Então, eu costumo dizer que aqui, nesse trabalho que a gente faz, ele vai muito, muito além da teoria, sabe? Legal. Da teoria. Eu espero que eu esteja conseguindo me fazer entender, porque eu falo demais. Não, foi uma mensagem assim muito completa, sabe? Muita coisa para refletir, né? Acho Muito. que essas palavras aí servem tanto para quem está com algum desconforto, quanto para quem acha que não está, né? Então, são palavras aí pra gente poder levar ao longo da semana, refletir, pensar, né? Porque a vida é só uma, né? Então, se a gente puder cuidar, né, desse item tão valioso, né, que são os nossos sentimentos, então vale a pena. Obrigado, viu? Até a próxima. Sou eu quem agradece e eu espero de coração que as pessoas comecem a se observar mais. Tá certo. A vida realmente é curta e nós precisamos fazer valer a pena, viu?